Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Nós estamos ao vivo pelo rádio 560 no AM, 79.9 no FM e também agora com imagens aqui do estúdio, direto também para o facebook.com/Rede Tua Rádio. Conosco, para nossa imensa alegria, Carlos Rockenbach. Frei Carlos, bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Mesmo que lá fora seja friozinho e chuvoso, mas aqui dentro o clima sempre é muito espetacular. Não tanto pelo aquecimento, tudo isso, mas pelas pessoas que Oh, aqui criam um clima todo especial. E isto é bom demais, né? Porque quem faz o tempo não é tanto o clima externo, mas é o nosso coração, né? é Ele, verdade. ele faz o dia ser bonito ou não. E, claro, também com este compromisso, olhar para todos aqueles que têm dias bastante complicados, assim, nebulosos e difíceis. Aí vem a motivação de nossa missão, né. É verdade, É, Fred. Sabes que eu estava justamente essa semana refletindo comigo mesmo, sabe? Eu hum, comigo mesmo. sim, E pensando nesse desafio do clima todo, quanto tem pessoas que muitas vezes ainda são ribeirinhas, moram em lugares que não deveria, né? Porque os leitos dos rios estão pedindo de volta o que era deles, né? A gente exato. percebe isso Sim, e mais outras tantas coisas que a gente também tem acompanhado. E isso faz a gente repensar, Frei, o que de verdade vale na vida, né? O que que de sim, verdade vale na é. vida? Porque a gente tá um pouco, assim, tem ruídos nisso hoje em dia. Muitos, muitos, né. E muita turbulência que tudo isso provoca, não só climática, mas em todos os Uhum, sentidos. A pior turbulência provocada pelos seres humanos por causa dessa desumanização total. uhum. E na entrada, eu estava falando com a Fátima também, às vezes bato um papo com ela é muito legal. E aí falamos desses fenômenos. Eu estava vendo a quantidade de terremotos sucessivos em todo o mundo, né. E também o que esse final de semana marcou muito e continua marcando é o recuo do mar em todas as partes do mundo, onde a gente vê navios enormes atolados, porque o mar recuando. São fenômenos onde a mãe terra, ela grita cada vez mais forte, né. E tem muitos que estão totalmente surdos e vão sugando tudo que podem dela, né. É verdade, é E desenfreado, né? desenfreado, né, é exatamente isso. Desenfreado. Frei, mas, o assunto poderia ser um programa só sobre isso, daria Exato. um ótimo programa, Aham. mas a gente já tinha meio que combinado, eu e o Sim, Frei Carlos, na semana passada, porque nós estamos com uma série, assim, de momentos, né, que tem a ver com a Igreja Católica, tem a ver sim. também com a vida do cristão, Aham. e pra trazer luz, né, espiritualidade para essas práticas que muitas vezes, Frei, não é um julgamento, não é mesmo um julgamento, mas muitas vezes fazemos de forma mecânica, sem entender Exato. por que Aham. estamos fazendo, por que que a gente está fazendo um ritual sem entender. Então a gente está trazendo um pouquinho de luz sobre isso. Nós estamos vivendo a semana, né, Semana Nacional da Família aqui no Brasil, de 9 a 15 de agosto. Acabamos de ter uma celebração do Dia dos Pais, Frei Carlos, e eu não quero aqui ser aquela pessoa, Frei, que fica só olhando os unicórnios, embora eu prefira olhar os unicórnios, tá? Sim. Falei, mas a gente precisa ser um pouco realista. Eu nada contra nenhuma homenagem, muito pelo contrário, justos as homenagens, Sim, mas eu acompanhei esse movimento do Dia dos Pais, em especial na internet, conversando também com algumas pessoas mais jovens, Frei, e é impressionante o como tem brasileiros, né, pessoas conhecidas da gente, que não têm uma boa relação com seu pai. Que exato, não né. tem. Hã. E assim, os mais velhos, eles toleravam essa relação que às vezes era uma relação
mais assim sanguínea mesmo, de responsabilidade, com hum, menos demonstrações de afeto e sim, etc. Mas são relações diferentes e um jeito de entender o outro muito diferente. Hoje, as pessoas não têm tolerância. é, Ah, o pai que não tem vínculo, o pai não é pai. Muitos jovens, Frei, muitos jovens indo para a internet e dizer assim: "Se não fosse minha mãe, eu nem viva estaria, se eu hã, dependesse do meu pai", né, pela questão sim, da é, responsabilidade alimentícia, hã, tem muitas famílias que não têm, no registro de nascimento o nome do seu pai. Então, o que a gente quer com isso? Não é dizer que tá certo e que tá errado, mas é trazer luz de espiritualidade sobre esses temas que são contemporâneos, essa relação de família, né, a figura ou a ausência da figura hum, paterna ou materna, tem muitos, filhos que são criados pelos avós. exato, né. Nossa, nós temos 1000 relações conflituosas hoje quando o assunto é família, né, Frei? Sim. Então, claro, a gente poderia, abrir essa temática para muitas direções, né. Mas o tempo é curto, então a gente vai se ater a alguns aspectos muito importantes. Claro, a gente não pode fazer um corte histórico, né. A gente sabe que o passado e muitas culturas estão profundamente marcadas pelo patriarcalismo, né. Os patriarcas que, por um lado, eram o símbolo do respeito, do poder, da consideração, mas por outro lado também alimentavam essa dimensão machista, centralizadora e, legalista e impositora muitas vezes, né. Então isso também foi pegando em culturas e ainda acontece bastante. Aí isso já se torna, de certo modo, por um lado, a questão do respeito, da consideração, da sabedoria acumulada, vamos dizer assim, mas por outro lado também este desnível, de gênero, né, em relação ao homem e à mulher. E também psicologicamente se explica um pouco isso, porque a mulher por si só já traz algo que não que o homem não tenha, né, mas, da essência de Deus que é o afeto, né, normalmente, com exceções. Então ela, parece que tem o sexto sentido, como se diz, né. Então, aí às vezes a relação com a mãe é mais próxima do que com o próprio pai. E muito pela ausência do próprio pai, né, pela responsabilidade maior de que ainda existe, né. Hoje se busca uma igualdade nesse sentido e encontra muitas dificuldades, porque imagina a esposa ganhar mais do que o esposo, né. Então, mas, de sustentar a família, sustentar. Uhum, Então, historicamente já vem um papel definido do pai e mais definido da mãe também, e hoje tem muitos que defendem essa, a mulher é do lar, né, uhum. não se meta em outros, e esse machismo está voltando. Mas ah, eu parto do princípio, quando Deus nos é apresentado, já no Antigo Testamento, mas mais fortemente por Jesus, como Pai. Então sempre a primeira inspiração vem de que nós somos famílias de um Pai, né. Toda a humanidade, independente de raça, de cor, de nacionalidade, né, que é Deus. E Jesus o define como um paizinho bom. Quando ele diz: "Abba, Pai", é paizinho querido, muito amado, né, essa relação afetiva, profunda e íntima. Então, aí vem uma primeira inspiração, que a gente deve cultivar em relação também aos nossos pais, né. E aí também, abrindo um pouco mais o tema família, Deus, ele não é um indivíduo, é uma família, Uhum, é uma comunidade de amor. E o uhum, amor normalmente deveria ser a característica da vivência familiar. uhum, Normalmente o amor é que une 2 pessoas, uhum, né. Houve épocas que não era o amor, os noivos se conheciam no momento do casamento, isso já era arranjado desde bebê,
e ainda continua hoje em muitas culturas, né. Mas normalmente o que une pessoas a constituir uma família é a força do amor, né. Isto normal. Há também os interesses, né. Quando a gente olha na Bíblia, temos também muitos exemplos, por exemplo, o Salomão, apesar de ter pedido a sabedoria para Deus, para saber governar, ele, por interesses, ele foi, multiplicando casamentos como negócios, né, com vínculos mais políticos com outras nações, né, vínculos de poder. Mas, eu tenho um texto aqui que eu acho de início já é bom, trazer. Todo o capítulo 3 do livro do Eclesiástico, que nós já falamos outro dia quando Uhum. tratamos do tema da amizade, ele tem coisas preciosíssimas, o sábio Jesus Ben Sirac, mas eu só vou ler um e outro versículo que eu também usei esse final de semana, nas reflexões, nas missas que eu pude celebrar. Então, falando um pouco dessa relação de pai e mãe também com os filhos com eles. Então ele diz, fala da atitude de honradez da parte dos filhos, principalmente. Ele diz: "Quem honra seu próprio pai alcança o perdão dos pecados. Alcança o perdão dos pecados. E quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro." Quem ajunta um tesouro. E quais são os tesouros dos filhos hoje, da família, da humanidade hoje? Então há totalmente uma distorção, não digo para todo mundo, mas aqui o respeito pela mãe já é comparado a um grande tesouro que se ajunta, e a honra do pai, ou seja, ele nos livra do pecado, nos purifica interiormente. Quem honra seu pai será respeitado pelos próprios filhos, porque as virtudes, elas vão passando por gerações, mas também os vícios, os males. Então, se eu, como filho, sei honrar o meu pai, mesmo na velhice, na dificuldade, com certeza, se um dia eu tiver filhos, eu vou também cultivar isso que eu semeei em minha vida. Hã, depois, será respeitado pelos filhos, e quando rezar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa. Aqui não quer dizer na quantidade de anos, mas os anos vão ser, parece que, mais planificados, né, quando a gente, honra o próprio pai. E terá vida longa, e quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. O que que mais preocupa uma mãe? O que que mais dói no seu coração? E o que que causa mais alegria? É justamente quando a gente cultiva os verdadeiros valores, né, eh, obedecendo ao Senhor, que é o Pai da humanidade. Aí mais adiante ele diz: "Honre seu pai em atos e palavras", mesmo que ele tenha suas limitações, suas fragilidades, mas honre ele com atos e palavras, para que a bênção dele venha sobre você. Historicamente, mesmo na Bíblia, os pais sempre foram instrumentos da bênção de Deus. Hoje tem muitas culturas, eu trabalhei bastante lá no Maranhão, outros estados no Nordeste. Os filhos, quando levantam de manhã ou quando vão visitar os pais, mesmo adultos, eles chegam lá e dizem: "Bênção pai, bênção mãe", né. E aqui também no sul a gente vê isso ainda, esse hábito, esse costume desse reconhecimento que o pai e a mãe são instrumentos da bênção de Deus. Então, diz mais, "Meu filho, cuide de seu pai na velhice e não o abandona enquanto ele viver." Nós, outro dia, também um programa que não pudemos realizar no dia do vovô e da vovó, né, mas isso aqui é muito importante também ligando, porque faz parte da família. Cuide de seu pai na velhice e não o abandona enquanto ele viver, porque nós vivemos na sociedade do descarte, né, do descarte.
não é mais útil. E olha, o sentimento de inutilidade é terrível. Aí é descartado e abandonado muitas vezes. E isso é uma dor profunda que acompanha, que derruba a pessoa, provoca uma depressão danada, assim, este abandono. Então, ninguém na velhice quer viver isto, né. Então que nós, como filhos, possamos, cuidar dos pais. Eu sempre, claro, não quero eu sempre disse, eu falo muito da minha família, não quero que dizer que ela já estou canonizando ela. Mas eu tive uma irmã que tinha um emprego razoável, né. Trabalhava lá no setor, mais administrativo de um hospital, e ela, para cuidar da mãe, ela largou o emprego, ficou 2 anos passando até por necessidades, né, mas para cuidar. Então, para estar junto, marcar presença. E, isso hoje já é um pouco mais difícil. E também a gente vê as situações que obrigam, assim, que distanciam de certo modo, por necessidade de, colocar o pão sobre a mesa de sua família, né. Então, não abandone o pai enquanto ele viver, pois a caridade feita ao pai nunca será esquecida. Então esses são os versículos que eu quis trazer desse livro, que já são uma luz muito preciosa que nos fazem pensar nos dias de hoje, nos dias de hoje. E como eu associei no início a relação do único pai da humanidade, que é Deus, e normalmente como inspiração e modelo para todos os pais, claro, é um modelo muito distante, mas quem biblicamente, através das obras e das palavras de Jesus, conhece Deus Pai. Se apaixona, se encanta e, vai encarnando a essência do próprio Deus como Pai. Então, aí eu disse que eu ia ter uma historinha a contar, que eu também contei. Talvez seja conhecida, mas, um dia, um menino, devia ter no máximo 10 aninhos, embarcou num avião, sozinho. Claro, com autorização, tudo. Foi lá procurando sua poltrona, encontrou, sentou. E do lado sentou uma senhora de certa idade. E ele pegou seu livrinho, seu gibi, como se diz, né, e foi folheando, lendo. Hoje não seria o livrinho, seria o celular. Uhum. E aí, hã, o avião decolou, foi indo, e de repente uma turbulência violenta. Eu sei o que é turbulência, né. Eu passei por algumas e algumas bem violentas, né, viajando por esse mundão de Deus, né. Aí, uma turbulência que todo mundo entrou em pânico, começaram a gritar, e era bolsas voando por aí, e gente começou a rezar, e balançando, gente chorando, e o menino lá tranquilo, claro, balançando junto, mas despreocupado. Aí aquela senhora olhou para o menino: "Menino, tu não tem medo não?" Ele disse: "Não, não tenho por que ter medo." E ela: "Ué, como? Todo mundo apavorado, né, onde o avião pode cair, né, tudo e" diz: "Não, eu não tenho motivos para ter medo." "Mas por quê? Por que que você, tá tão tranquilo, sereno, enquanto todo mundo aí gritando?" "Acontece, minha senhora, que o piloto é meu pai, e eu Hum. confio nele. Então, mesmo que o pai não seja um Deus, e não é, não seja perfeito, não tenha o jeito de ser como a gente gostaria. A confiança sempre nos aproxima, sempre nos aproxima. E aí eu sempre concluo essa reflexão que a humanidade
está passando por turbulências violentas, como nós falamos no início. Turbulências. A nível climático, eu estava vendo em poucos dias a multiplicação de terremotos sucessivos, violentos, por todo o mundo. E esse final de semana chamou atenção esse fenômeno do mar que, hã, como é que vou dizer, ele foi se afastando da terra, assim, assustadoramente, até, navios enormes encalhados por causa disso, né. Então são fenômenos, turbulências que acontecem, mas quando a gente procura, em primeiro lugar, ter confiança no Pai, que é misericórdia, compaixão, no Pai, que é amor, a gente se tranquiliza mais, principalmente quando a gente também segue os seus suas sábias orientações, vive Agora, seus mandamentos, né. claro. Frei, são 11h26, a gente daqui um pouquinho vai fazer o intervalo, mas eu estava te observando, assim, prestando atenção na forma de explicar, né, o como a gente poderia se inspirar, né, É. na própria no próprio jeito de ser pai Hum, divino, hum. para as questões que envolvem aqui, né, seria uma coisa muito bacana se a gente conseguisse se Exato, inspirar, é. né. Eu essa semana estava lembrando, Frei, de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, ele é muito conhecido, acho que muitas pessoas assistindo, que é o assistiram, digo, que é o Marcelino Pão e Vinho, né. Exato, Muita né. gente já assistiu, é um clássico do cinema, tem aí disponível no YouTube da vida para quem quiser assistir de forma Sim. gratuita, é muito bonitinho Hã. assistir. E eu estava lembrando desse filme, Frei, por causa de uma situação que acabou envolvendo um grupo de alunos que eu estava mediando, e eu lembrei de um diálogo, né, Hã. fraterno deste filme que eu vou Hã. vou parafrasear, porque nem todo mundo lembra, né. O Sim. Marcelino, então, é um menino órfão que Hã. mora num convento. Exato. E aí ele é, como toda criança, traquina, né, ele Uhum. faz as traquinagens dele, lá tem o Frei, o Padre Biscoito, que ele chama de Padre Biscoito, ele apronta as traquinagens dele com o Hã. padre. E o convento, o padre, na cabeça do menino, se a gente fosse olhar de forma simbólica como produto cultural, já faria o papel do pai, a figura Exato. paterna. O próprio convento ali, aquele ecossistema faz a figura do Hum. pai. Mas ele tem aquela saudade de mãe, porque ali no convento não tem figuras Exato. maternas, então tem aquela saudade de mãe. E ele vai lá para um sótão e descobre, né, uma imagem grande, né, do Cristo crucificado. Só que como ele é muito criança, muito pequenininho, ele vive num convento, Sim. ele pensa que aquela pessoa que está lá pendurada no crucificada é uma pessoa, Hã. que está Sim, lá, né, exato. e que está com fome, está com sede, está com frio, está no escuro, então ele abre as janelas, ele Hã. cuida, ele cutuca, é vivo, é Sim. morto, né. E lá pelas tantas, na fantasia dele, ele vai lá e rouba um pedaço de pão Exato. e entrega o pão para a imagem, né. Só que Aham. isso não foi de uma primeira vez, né, já tinha Hã. uma relação ali com a imagem. E aí a Exato. imagem se faz viva, né, é o Cristo vivo que se Hã. faz vivo para dialogar com uma criança. Hã. E uma das primeiras, conversas que a criança tem com este Cristo, então, vivificado, né, a Uhum. partir da inocência e da pureza da infância, ele pergunta então a entre aspas, o Cristo que faz a figura do Pai, Pai, Filho e Espírito Sim. Santo. E aí ele pergunta: "Onde está tua mãe?" Porque na cabecinha da infância da criança, a dúvida dele, a dor dele está na ausência da mãe, porque os Exato. outros sentimentos estavam preenchidos. E o Cristo responde para ele: "No mesmo lugar onde está a tua." Aham. E aí o menino responde: "E o que elas fazem onde elas estão? O que elas fazem?" E aí o Cristo responde: "Elas fazem o que as mães fazem." E aí ele pergunta à criança: "O que as mães fazem?" Cristo responde: "As mães dão." "Dão o quê, Cristo? Dão o quê?" Imagem, né. E aí o Cristo responde: "Dão tudo, dão Hã. tudo." Então, o que eu quero dizer com essa memória, né, do filme, é um diálogo muito bonito, até Sim. sugiro que as pessoas que não assistiram assistam, porque é primeiro, um Exato. clássico do cinema, segundo, faz a gente rever, né, um olhar, assim, muito humano sobre as questões de fraternidade, de pureza, mas faz também a gente pensar, Frei, que a ideia, né, de um pai, este pai personificado para a criança na Hum. imagem de Cristo, é um pai
presente. É um exato. pai que conversa e, Hum, ao mesmo tempo que conversa, escuta. Então, hum, eu queria trazer esses elementos, né? Escuta, presença, diálogo, na figura do pai, porque nós perdemos um pouco esse papel do pai na sim, sociedade, né? é. Inspirado nisso. Como deveria ser a luz da espiritualidade, essa paternagem, que é Hum, uma paternagem presente. hum, Presente, não estou dizendo assim de dar presente, de estar hum, junto no processo de criação, mesmo que talvez os casais estejam separados, mesmo que a união talvez sim. não tenha dado certo, né? Mas o Aham. pai, ele é pai, independente, né? Sim, E essa figura que conversa e ao mesmo tempo escuta também. sim. Então, claro, aí tem vários fatores, por exemplo, nós já falamos também sobre isso, com toda a discussão que está havendo em diminuir a carga de trabalho, que é possível, para poder estar mais com a família. Porque hoje tem situações onde toda semana, quando o pai sai para o trabalho, os filhos estão dormindo, quando ele volta já estão dormindo, né? E isso acontece com a mãe também. Então, as possibilidades de ter esse tempo. Mas aí vem outra questão, às vezes tem esse tempo sobrando e esse tempo é absorvido por tantas outras coisas. E coisas que não edificam, que em vez de nos aproximar, nos distanciam. Aí também eu quero evocar 2 imagens, assim, charges que a gente vê na internet, não que eu seja viciado nisso, né, mas, tem alguns ensinamentos. Aí uma foto, a vovó sentada no canto da sala, numa cadeira de balanço e dizendo: "Os netos foram visitar a avó", mas estava uma turma de netos já crescidos, sentados no sofá e todo mundo com o celular na mão. Fizeram uma visitinha para a vovó, né, e ela lá esquecida no canto, né. E outra charge é o na mesa, na hora da refeição, o filho com o celular na mão e do outro lado o pai e a mulher servindo, e a mulher pedindo para o filho guardar o celular. Aí ele não obedece, menino pequeno, aí a mulher cutuca o pai: "Tua responsabilidade". É, pai, eu vou mandar uma mensagem para ele. Diz o pai, eu vou mandar uma mensagem. Então, até nos círculos pequenos familiares, a gente teria a possibilidade de cultivar o que é essencial, que é o diálogo, a escuta, a orientação, a valorização da pessoa, e hoje nós somos absorvidos por tanta coisa. E isso é terrível, isso afeta terrivelmente a família como base sólida da sociedade, como a gente diz, né. E também uma pequena comunidade de amor, uma igreja doméstica, como diz o Vaticano II. E aí, parece que tudo começa a balançar, é que nem os prédios num terremoto. Aí a dificuldade é se conservar de pé como família, né. Uhum. Quando a gente perde a essência disto. E a família é o lugar do amor, do diálogo. Para concluir, antes do intervalo, todo ano, a Semana da Família tem um lema, né, um tema primeiramente. E aqui simplesmente é provocador o tema, é desse ano: "Família, torna-te aquilo que és". Simplesmente. Resgatar a essência, o sentido da família. Eh, Justamente como lugar da vivência, do diálogo, do amor, do perdão, da esperança, do cultivo da fé, da solidariedade entre eles e com os outros. Lugar da escuta, tudo isso. Família, torna-te aquilo que és. E depois o lema é extraído da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde ele fala da excelência do amor. E aí eu acho que já mencionei esse texto. Ele começa dizendo: o amor é paciente. E olha, numa família é preciso, é essencial. O amor é prestativo, está sempre aí pronto, né, para escutar, para estender a mão, para oferecer um ombro. E aí vai seguindo. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, ele tudo compreende, tudo desculpa, tudo suporta.
E por fim, Paulo conclui: o amor jamais acabará, que é o lema desse ano. O amor jamais acabará. Por que não acaba? Porque Deus é amor. E mesmo vivendo situações bem adversas, Deus não abandona. Que bonito Deus não isso, que abandona, né. bonito. Então o amor, ele se manifesta, se torna presente. E mesmo que haja tanta maldade nesse mundo, sempre há uns resquícios desse sentimento em nós, né. Hã, em nós. E eu gosto de lembrar, outro dia nós tivemos aqui, o dia do perdão de Assis, sábado e domingo. E é uma coisa tão boa a gente sentar, escutar, dar tempo. Aí veio uma senhora, disse, primeira coisa que perguntou: "Frei, o senhor tem tempo?" Aí eu respondi: "O tempo que a senhora necessitar." É isso aí. Tá. Aí as pessoas necessitam de falar e às vezes na família também. E, aí na família precisaria haver isto, e a gente vê pessoas assim que, toda a vida não confessaram e estão carregando um peso terrível no coração, mas a gente logo percebe que há uns resquícios, e não são os resquícios, há um profundo amor que ninguém apaga. 11h36, vou pedir licença aqui ao Frei Carlos, o assunto é esse, né, ser família, né, família torna-te o que és, né, o tema da semana da família aqui, impressionante a gente olhar para esses temas e aplicá-los, né, olhar para casa da gente, para a família da gente. Então intervalo, na sequência a gente já volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Paixão pela vida é curtir um chima no fim da tarde. Paixão pela vida é ligar pra matar a saudade. Paixão pela vida é se superar a cada corrida. Paixão pela vida é se apaixonar pela vida. Paixão pela vida é cuidado em primeiro lugar. Paixão pela vida é ter sempre em quem confiar. Unimed Serra Gaúcha. Paixão pela vida. 11h37. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. 12 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntos. Tipo heavy metal com forró. E eu te amo, meu bem, volta logo, volta também. Tem guitarra e tem sanfona, tem paixão que desmorona. É metal no shot, não combina com ninguém. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade do Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes.
14 anos, a Ótica Martinato tem como compromisso oferecer o melhor para você. E para celebrar essa história, preparou uma promoção especial de aniversário. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo, armações a partir de R$ 98,00. Mais estilo, mais qualidade e condições que fazem a diferença. Passe na Ótica Martinato e encontre o modelo perfeito para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. O que está acontecendo na prefeitura é o que a população caxiense se pergunta diante do noticiário. Transparência, responsabilidade e cumprimento dos compromissos são deveres de um governo municipal. Os direitos dos servidores públicos não são descartáveis. Quem realmente faz a cidade funcionar precisa respeito e valorização. Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, de volta, programa Tá na Pauta, eu, Beverly Rocha, Frei Carlos Rockenbach, à luz da espiritualidade franciscana, nós estamos olhando aí para a Semana da Família e com a proximidade, né, estamos dentro da Semana da Família, de 9 a 15, né, Frei? De 9 a 15 de agosto, né? Exato. Na Semana da Família. Mas não é só olhar a família assim de uma forma geral, hoje a gente está também se debruçando sobre a questão da paternidade, né, em função de que tivemos recentemente o Dia dos Pais e um pouquinho antes, lá no finalzinho de julho, o Dia dos Avós. Exato. Então, como a gente não fez um programa especial sobre isso, a gente está juntando aqui na Semana da Família esse olhar, né? É como se fosse um braço que a gente abriu para olhar para a paternagem, para olhar sobre a figura também dos avós dentro da família, né? Frei, retomando o assunto, a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira conversando, teríamos Exato. assunto, uma Sim. manhã não, uma semana inteira, né? Conversando, mas o senhor trouxe assim alguns elementos bem importantes sobre como a gente pode se inspirar, né, na própria figura de Deus, né, que é um Sim. pai de amor, que o amor não se esgota. Achei tão fantástico isso. O amor é uma fonte inesgotável, né? Inesgotável. Mesmo que a gente pense que não. É. Mesmo que a gente, nossa, eu não fui amado, não fui que. Não. Sim. Em algum momento, o amor vai tocar a tua vida, vai permear a tua vida. Só que é aí que tá, Frei. Às vezes a gente simplesmente fecha os olhos para não ver, ou simplesmente não percebe, mesmo Sim. que esteja acontecendo, né? Então, voltando agora, com o amor que se faz presente na família, ou a família que se transforma em um gesto de amor. Ontem nós celebramos Santa Clara de Assis, né? E estamos no ano Santo Franciscano. E eu muitas vezes olho para a família deles, né? É importante conhecer e tomar referência, claro, eles como pessoas dentro de contextos muito adversos, né? Por exemplo, o padre Francisco, ele vivia em função do dinheiro, né? Era comerciante mais rico de Assis e ele acompanhava a esposa na igreja, o filho, né? A gente sabe disso. Então, ele, principalmente por influência da mãe, ele tinha conhecimento e princípios, valores religiosos, mas também influenciado pelo pai, e ele também sonhava em ser alguém importante na sociedade. E isso é o sonho de muitos pais em relação aos filhos, mesmo que nem sempre seja a aptidão e o dom que eles têm. Porque aí temos que olhar uma outra questão que nós já falamos outro dia, a questão da vocação. Acertar na vocação é meio caminho andado para a realização. E vocação tem a ver também com a profissão, a formação que você busca, que responda aos teus anseios interiores, né? Então, a mesma é a questão da vocação. A família é uma vocação, é um chamado de Deus. Então, é preciso considerar isso primeiramente, né? Por que que você casou e não ficou padre? Por que que você ficou frei e não casou, né? Então, tem uma questão de mistério. E, às vezes, a gente não se coloca essas questões, a gente não reflete sobre isso,
E a tendência, muitas vezes, dentro da família, em vista do futuro, é os pais influenciar os filhos naquilo que é mais rentável, né? Uhum. Não tanto aquilo que realiza. E lá com Francisco aconteceu isso. O pai ficou ultra decepcionado quando ele, depois de passar um ano na prisão e cair um pouco em si, conhecer, vendo que a vida não vale nada, a honra, o mundana, tudo isso não tem nenhum valor, vendo são tantos colegas, morrendo na prisão, e ele também, por pouco não morreu, aí ele começou a repensar os valores, né. E também se encontrando com os pobres, ele tinha uma sensibilidade muito grande com os últimos, os leprosos. E também o pai tinha, de certo modo, uma fábrica de tecidos e, segundo os relatos, era uma exploração, uma escravidão terrível. E Francisco vendo isso, e de repente ele começa a usar da riqueza do pai para ajudar os pobres. Distribuir até tecidos que era para vender aos pobres. E o pai, diante disso, se revoltou terrivelmente. E botou ele diante do bispo e do povo de Assis, o próprio filho, para que ele devolvesse. E aí o Francisco tirou a própria roupa do corpo. E diz uma coisa muito interessante. De agora em diante, eu não chamo mais de pai Pedro Bernardoni, que era o seu pai, mas nosso Pai nosso que estás no céu, né. Então a referência dele, a partir daquele momento, era Deus Pai. Com isso não quero dizer que a gente despreze o Pai, carnal, sanguíneo, por pensar diferente, com suas fragilidades, suas motivações, suas tendências, tudo isso, que a gente saiba amá-los apesar de tudo, porque São Paulo também, nesse trechinho, ele tem um outro verso muito interessante, hã, que você, hã, amor é não se, escandalizar com o erro do irmão. Se teu pai pensa errado, diferente, outra coisa, não te escandalize. Continue mostrando através da amizade, aquilo que Deus Pai nos ensina através de Jesus Cristo. E a gente vê, na prática de Jesus. Ele não olhou, nunca perguntou: "Qual é a tua religião?". E ela até nem queria saber quais os erros que cometeu, por exemplo, no caso do filho pródigo. Uhum. Quando o criminoso, que estava crucificado com Jesus, um deles, no último momento, ele disse: "Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino". Jesus não perguntou: "Por que tu está nessa cruz? O que tu aprontou?". Não. Jesus simplesmente diz: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso", independente de tudo que ele aprontou. Então, são expressões claras de como Deus nosso Pai nos olha e nos trata. E precisamos aprender disso também. Você antes falou no intervalo que, em tese, né, de certo modo, é uma mensagem muito bonita, né? São propostas fantásticas. Eu também falo em tese, porque a gente sempre tem que apontar para o ideal, para o melhor, para o mais edificante, não desconsiderando aquilo que é negativo. Uhum. Isto, o que é negativo em nós e nos outros, sem nos fazermos de juízes uns dos outros, isso, deve ser um aprendizado, sempre. Deve ser uma escola para nós. Por isso que, ah, eu não me lembro quem falou isso, sempre olhar para frente, sentido da esperança. Até, colocam como exemplo o carro, porque o para-brisa é bem maior do que o espelho, né. Só olhe para trás para aprender da história, do passado. E quando não se olha
para trás a gente repete os mesmos acidentes de percurso que já aconteceram e às vezes piores, né. Uhum. Então, o passado, com suas coisas boas e também não tão edificantes, é uma escola para nós. Frei, deixa eu lhe fazer uma pergunta, a gente tem um pouquinho tempo já, Hum, mas eu não posso deixar esse programa encerrar sem sim, sem mencionar a questão também dessa se é que é uma confusão, né, tô colocando sim, aqui pra gente analisar, de que muitas pessoas elas anulam a família consanguínea, aquela que a gente nasce, né, que tem sim, pai, mãe, irmãos, anula porque N coisas, anula, sim, e aí se a família que eu escolhi, que são os amigos, que são os vizinhos, eu não quero também aqui invalidar que este grupo de pessoas possam ser também família. exato. Mas dá para a gente dizer assim, ou uma ou outra? Tem um lugar para essa ideia de família? Olha, partindo dos próprios conceitos que eu já falei, igreja como base sólida da sociedade, aliás, a família, e uma pequena comunidade de amor, igreja doméstica, sempre deve partir daí, mas não se reter aos laços sanguíneos, mas também não, como é que eu vou dizer, simplesmente ignorá-los, abandoná-los e escolher outra, né. Isso nem sequer acontece quando os filhos vão, avançando na idade e constituindo sua própria família, né. Também, às vezes, há um certo rompimento. Mas esses laços sanguíneos, e Jesus os estende muito mais, né. A amizade, às vezes tem amigos que são mais queridos que irmãos, né, a gente diz, né, mas não podemos trocar. Há algo muito profundo que nos une, é o mesmo sangue que percorre nossas veias, né, e é um sangue de gerações, não é só de nosso pai, nossa mãe. E isso que é muito importante, biblicamente isso é muito valorizado, quando se fala da genealogia de Jesus, desde Abraão, né, se valoriza todos. Então, para nós também isso é importante. E outra coisa que Jesus, ele, não é novidade, mas ele acentua isso, quando ele está cercado de multidão e dos discípulos. E de repente chega Maria, os apóstolos e, umas mulheres discípulas que seguiam Jesus, estão lá fora do monte, e alguém dá um recado, diz: "Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, querem conversar comigo". O que que Jesus responde? "Sabe quem é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus". Estes são minha mãe e meus irmãos. Com isso ele não despreza a mãe, mas a valoriza como ninguém, porque ninguém como ela, como Maria, foi fiel à vontade de Deus, né. Então, ele coloca ela como exemplo, de certo modo. Mas, ou seja, hã, partilhar valores que edificam com pessoas fora dos nossos laços sanguíneos é edificante, precisamos disso, não podemos nos isolar, não podemos. Alguns têm dificuldade nisso, têm dificuldade de viver, em sociedade, de socializar, e outros têm uma facilidade muito grande, mas e que isso não nos leve a romper e, cortar relações com os laços sanguíneos. Esta é a nossa primeira responsabilidade. Mesmo que seja difícil, né, porque assim, Mesmo às vezes é difícil, sim, né, Frei? eu sei que é Uhum, muito difícil, às vezes tem uhum. certas situações dentro das famílias que, não é nada fácil. Tem situações que diz assim: "Meu Deus, Sim, meu Deus. meu Deus". Não, eu vejo isso. Eu sempre falo muito da minha família, não que ela seja perfeita, a gente também perde o sono, às vezes, mas, a gente evidencia mais aquilo que Deus olha em nós, em todos nós. O que? As coisas boas que nós temos. Se a gente parte das razões que nos unem, que são as coisas Uhum. boas, dificilmente a gente briga. Fica mais fácil, Fica né. mais fácil. Mas o problema, tanto dentro da família como na sociedade, a gente parte daquilo que é diferente, daquilo que não é edificante, não é bom. Quando se fala de uma pessoa, fofoqueia, outras coisas,
e até calúnia, normalmente não se fala de coisas boas, edificantes que essa pessoa tem. É. E muitas vezes a gente fala o que a gente não aceita em si. É. Bateu, Porque né? Refletiu, né, Frei? sim. E outra coisa é o seguinte, porque há um mal que se chama perfeccionismo. Ou seja, a pessoa não admite erros, nem os seus, nem os dos outros. Isso causa muito sofrimento. O perfeccionismo, e nós não somos perfeitos. A perfeição é uma meta a ser buscada, sabendo que nunca vamos alcançá-la, mas é um foco que devemos ter à nossa frente. E sempre partir nos nossos vínculos familiares e outros daquilo que nos aproxima. Aí é fácil dialogar, é fácil ouvir as opiniões diferentes, analisar, pensar. Mesmo que eu tenha razão, não vou tanto retrucar, mas de uma forma muito pedagógica, nos ajudar uns aos outros, porque temos essa responsabilidade também de nos ajudar uns aos outros quando a gente percebe nitidamente que alguém está indo para o abismo, né? Então, é importante isso. E a família deve ser essa escola do diálogo. Aí vem, isso eu falo normalmente quando faço batizados. Aliás, eu amo muito fazer batizados, né? E eu faço de forma muito espontânea e catequética, não ignorando o rito, que é muito importante, mas para mexer um pouco mais com a responsabilidade dos primeiros e principais catequistas, pedagogos, né? E também dos padrinhos da própria comunidade. Então, isto a gente precisa resgatar na família, achar um tempo. Nossa, Tem gente que sensacional. quer proporcionar isto, mas tem outros que dificultam ao máximo, né? Quanto Sim. menos possibilidade de pensar, de dialogar, de refletir sobre a vida pessoal, familiar e da sociedade, melhor para aqueles que dominam e veem o pensamento e a opinião como um perigo. Frei, agora a gente precisa encerrar o programa. Eu queria que isso fosse um pensamento final, né? Eu quero contribuir com isso também. Fica muito claro, né, que quando o tema da semana, né, diz da Semana da Família, família seja o que és, faz também a gente repensar, Frei, uma retomada, o papel das figuras da família, pai, mãe, avós, filhos, né? Todo esse conjunto de figura, irmãos, primos, de retomar o caminho também de a gente voltar a ter espiritualidade, né? A gente tá Sim, precisando retomar isso, porque senão não tem como a família ser forte, né, Frei? exato. Então, você me evoca um dos primeiros discos do Padre Zezinho, né? Eu vou só trazer um refrão de um canto que fala da Sagrada Família, né? Nós não falamos dela, né? José, Maria e Jesus. Então, o Padre Zezinho, um parênteses, ele saiu das redes sociais por ser alvo de muitas agressões terríveis e até ameaças de católicos, entre aspas, né, que não aceitam o profetismo, a verdade. Não aceitam. Assim como tem vários bispos que hoje são alvos assim, de forma violenta, e até gente que se diz gente de bem. Então, qual é o verso? É assim, ó: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada, Frei. Eu Obrigada. agradeço. A gente vai encerrando aqui o programa de hoje, sensacional, ele fica armazenado